Aliás, o gol do Lincoln, uma jogadaça do Vinícius Júnior, Paquetá fazendo também uma boa partida. Então eu queria ouvir os amigos aqui, porque na minha opinião, o Carpegiani tem tudo para acertar esse time do Flamengo, juntando os mais experientes, né? Diego, Everton Ribeiro, Everton, o Juan ali na zaga, o Hever, com essa garotada que é uma garotada muito boa. Não estou falando só por causa desses 3 jogos, né? Não à toa o Flamengo ganhou a Copinha 2016, 2018. É uma molecada de muito talento e que estão mostrando isso no time de cima. Eu acho que tem tudo para dar certo. A gente não sabe se vai dar. Queria ouvi-lo sobre isso. Diga lá, Léo. Eu comentei o jogo. O primeiro tempo foi muito bom, muito bom. Muita gente fala que o Flamengo não contratou reforço, não sei o quê, está faltando isso. O Vinícius Júnior, o estadual vai fazer muito bem a ele. Ele vai acabar sendo um reforço do Flamengo com a temporada. Que ele vai ficar mais solto, ele vai ficar mais confiante, ele vai ser um jogador muito diferente. Outro jogador, Ronaldo, se você juntar os 2 tempos, ontem foi o melhor do time. Jogou demais, foi emprestado ao Atlético Goianiense, é muito bom jogador, saída de bola, cabeça erguida, desarme, assistência, participa do jogo com a bola vindo de trás. Jean Lucas. Muito bom. O Jean Lucas está um pouco mais tímido, mas é um jogador que tem que ser trabalhado com calma, pode ser até que jogue pouco esse ano, mas já faz parte do elenco principal. Lincoln é um jogador que é centroavante, é um jogador do grupo também, vai ser usado bastante. Então são vários jogadores que o Flamengo não teve ano passado e que já tem esse ano. O trabalho está sendo muito bem feito de lançamento. Foi um time na primeira vitória contra o Volta Redonda, foi outro um pouco mais encorpado contra o Cabelo Friense e ontem ainda mais encorpado, apesar do que no time inicial tinham 8 jogadores da base. E contra o Vasco, provavelmente ele vai lançar o Diego de volta, talvez o Arão ou o Everton Ribeiro, ele vai lançar mais uns 2 ou 3, mas a garotada vai continuar tendo oportunidades. Até porque, Abel, o jogo passou a ser um amistoso para o Flamengo. O Flamengo jogou 3 jogos, tem 9 pontos, o Vasco, por exemplo, tem 3. Amistoso entre aspas. Não, eu estou falando que ele pode testar, ele pode não, em termos de pontuação, de classificação, tudo bem, mas é um Flamengo. Mas ele não precisa botar o time inteiro, porque não tem muito essa mais cobrança, pela rivalidade pressão, né? do que pela pontuação. O Flamengo está a 6 pontos do Vasco, está a 6 pontos do Bangu. Tá com boi na sombra. Mais um ponto, ele se classifica sem precisar pensar no último jogo, na última rodada. Os bons resultados dão paz ao Carpegiani para ele fazer essa transição com os titulares de uma maneira tranquila. Agora é muito garoto bom, gente. É muito garoto bom. Antes do Aiello completar, ou dar a opinião dele, eu falei campeão 2016, 2018, é isso mesmo? Sim. E finalista 2017. Pois é. São 3 finais seguidas, não é isso? Quadrifinalista 2017, perdeu pro campeão. Ele foi eliminado pro Corinthians nas quartas de final. Nas quartas de final. Foi um jogo que foi 2-1 pro Corinthians e o Vinícius Júnior perdeu. Não foi finalista? Não, ele foi para na semifinal ou nas quartas? Quartas de final. Quartas de final. Ele Barueri, não foi? Teve várias chances de ganhar o jogo, fez 1-0, o Corinthians empatou com o Pedrinho. Depois virou no final do jogo, né? O Vinícius Júnior teve chance cara a cara, foi um jogaço, foi o melhor jogo da Copinha passada. Corinthians. Né? Mas foi um jogo bem marcante porque... De 2017, né? Isso. 2017, é isso mesmo. Os 2 zagueiros são da base. Pois é. Tuller e Léo Duarte. Não levaram gol. Jogou contra um time pequeno. O Vasco jogou contra um time pequeno. Todo mundo tá levando gol. O Vasco, se eu não estou enganado, é a defesa mais vazada do campeonato. Já? 6 gols. Eu li isso em algum lugar, até tomei um susto. Foram 6 gols, 2 por rodada, é isso mesmo, Pedro? Exatamente. Isso. Tomou 2 do Bangu, 2 da Cabo Friense. Jogou com pequeno igual o Flamengo, gente. Pois é. E aí você... por isso que eu fiz aquela pergunta para o Maurício, né, quando a gente estava em contato com ele lá no Pacaembu ainda, em relação se ele já conversou com o Carpegiani e, de repente, quem é que ele pode indicar já para poder se juntar a esse grupo do Flamengo, do grupo principal. Alguns já jogaram, né? Já jogaram. Da Copinha mesmo que vieram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo está começando o ano de 2018 bem diferente em termos de aproveitamento da base dos jogadores campeões de Copa São Paulo de futebol júnior, como foi o ano de 2016. O Led acabou de elogiar aqui a atuação do Ronaldo. Ronaldo foi o campeão em 2016. Pois é. O Léo Duarte, que você também acabou de citar... Sobre o Ronaldo, Aiello, o Zé Ricardo precisou responder muito, né? Porque não aproveitava o Ronaldo no time titular. André, ele não aproveitava o Ronaldo, não aproveitava o Léo Duarte, não aproveitava o César, que só foi jogar no final do ano passado, porque o Flamengo ficou com aquele problema de goleiro. O único jogador que foi campeão em 2016 e conseguiu, de uma forma mais rápida,
a ter vaga no time principal, no time de profissionais, foi o Felipe Viseu. Foi o jogador que começou a ter essa oportunidade. Os outros não conseguiram jogar. E, para minha surpresa, o técnico campeão em 2016 foi o Zé Ricardo, que era o técnico dos profissionais. Houve uma insistência muito grande, por exemplo, e o Zé Ricardo sofreu muito com isso, uma insistência muito grande com o Márcio Araújo. Ele foi muito questionado. Inclusive, a saída dele do Flamengo passa por isso, pela insistência com o Márcio Araújo. E ele foi o técnico do Ronaldo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente sabe que joga um baita de um futebol. Então, assim, acho que o Carpegiani agora, ele vai usar essa garotada. E mais, pelo que eu tenho percebido em termos de movimentação de mercado, o Flamengo está tentando alguns jogadores, ou tentou alguns jogadores, a custo zero. Por exemplo, o Flamengo sentou com o Wagner Love e acertou com o Wagner Love. Ó, quer jogar aqui? É tanto por mês e tal. O Wagner Love, legal, beleza. Então o Flamengo disse, então, vai lá agora na Turquia e resolve tua vida lá. Se você conseguir resolver tua vida lá, né, a zero, né, a custo zero aqui, na volta a gente vai e acerta. Não aconteceu. Mesma coisa com o Wallace. O Flamengo estava afim de contratar o Wallace. Disse, ó, acerta lá com o Hamburgo. Não houve acerto entre o jogador e o clube alemão. Não tem negociação. O Flamengo não vai colocar dinheiro para contratar jogador porque tem uma base. Por que vai insistir tanto no Wallace se agora você tem um Ronaldo? Por que você vai insistir em Wagner Love se você tem Guerreiro, tudo bem que não pode jogar ainda. Tem Felipe Viseu, tem o Lincoln, tem um garoto, Vitor Gabriel, não é? Vitor Gabriel ontem estava no banco. Ele entrou no segundo tempo, é porque ele estava suspenso da final. Sim, ele estava suspenso da final. Mas é um jogador interessantíssimo, com muito recurso. É um jogador de velocidade, é um jogador de boa técnica. Mas aí eu tenho de uma boa dúvida impulsão. nessa questão do centroavante. Eu concordo com você. Eu só acho que sem o Guerreiro, eu não sei se o Flamengo precisa, pelo menos para ter no grupo um centroavante mais experiente. Eu até concordo contigo, mas eu tenho dúvida se não vale a pena ter um... Não precisa ser um craque, um jogador mais experiente para ter no grupo. Eu concordo, Led, analisando taticamente, por exemplo, e tecnicamente. Contratar, vou dar um chute, até porque eu tenho essa especulação, não sei se é verdade, que o Flamengo teria interesse no Gilberto. Não necessariamente para jogar, mas para ter no grupo pode ser interessante. Mais ou menos o papel que o Borges fez no Santos naquela garotada toda. Mais ou menos. Mas não é diferença. Não é para ser absoluto. O Borges custou muito dinheiro pro Palmeiras. Não, o Borges. O Borges. Você falou Borges do Palmeiras. Ele foi centroavante junto com o Neymar e o Ganso ali. Talvez acho que precisasse mais quando o André foi são vendido, muito né? garotos ainda. Mas acho que o Flamengo não vai comprometer eu acho que não deve o também. orçamento em relação a isso. Só se tiver oportunidade. Né, tem um Guerreiro, já está à espera do Guerreiro. E só, agora que já falamos da terceira vitória do Flamengo, né? O time principal, o profissional do Flamengo, vamos falar um pouquinho sobre a final. Que o Flamengo fez um gol com 2 minutos, a gente estava falando ali, tivemos que interromper. Depois só deu São Paulo, né? O jogo inteiro, São Paulo em cima, o Flamengo se defendendo. Até acho que uma característica até diferente. A gente viu o Maurício ali explicando um pouco, né? Ele disse que, obviamente, o Flamengo, se o jogo tivesse permanecido no 0-0 por mais tempo, de repente teria tido outra característica, né? No decorrer do jogo, o Flamengo fez o gol, se retraiu, só deu São Paulo. É legal falar um pouco também do time do São Paulo, que, apesar de não ter sido campeão, tem muitos valores aí que podem ser aproveitados também pelo Dorival Júnior, né? O Flamengo disse que é o melhor time do futebol brasileiro. Exatamente. O técnico do Flamengo disse isso. Sub-20 O São Paulo foi campeão 3 vezes da Copa RS, 2 vezes, nos últimos 4 anos, 2 vezes da Copa do Brasil Sub-20, foi campeão da Libertadores Sub-20 em 2016, vai disputar a Libertadores Sub-20 de novo agora, tudo isso sob o comando do André Jardine. O São Paulo tem um time que botou todo mundo que jogou contra ele na retranca, né? Teve time grande que chegou a fazer linha de 6 zagueiros para enfrentar o São Paulo, só de medo, só de respeito, né? Pelo São Paulo. O Cruzeiro foi um deles, né? O Cruzeiro jogou com 5 na defesa. O Vitória pressionou um pouquinho mais, é verdade, mas depois no segundo tempo se retrancou. O Internacional. O Internacional também, né? O jogo foi 1-1 porque choveu muito na chuva. Foi um jogo fica comprometida também, né? Mas o demais. São Paulo, mesmo nos 30 minutos restantes de jogo, só deu São Paulo. O primeiro tempo só deu São Paulo. Podia ter saído com 2, 3, 4, que não ia ser exagero, né? Então, tipo, o que o Mauricinho, o que o Flamengo fez hoje foi gigante, ganhou de um time melhor, né? O São Paulo teve, durante muitos anos, um processo consolidado de busca de jogadores que era o melhor do Brasil, que era o seguinte, ele monitorava dos 10 aos 14 anos, grupos de jogadores que
que iam de 60 em 60 dias em Cotia para fazer avaliações periódicas. E quando faziam 14 anos, que é a idade permitida para fazer o alojamento, para alojar esses jogadores, montava a categoria sub-14 e sub-15, né? Fazia a triagem desses garotos, eram mais de 200 garotos, montava para fazer sub-14 e sub-15. Quem sobrava ia para os outros clubes. Então São Paulo tinha, por regra, os jogadores mais técnicos de cada categoria, em geral. Durante muitos anos foi assim. Até mais ou menos a geração 2000, 2001, né? Que é a que vai chegar agora, que foi a última geração trabalhada pelo Geraldo Oliveira, o falecido Geraldo Oliveira, que no final da geração da gestão Juvenal Juventus saiu do São Paulo pouco depois ali e faleceu recentemente. Então o São Paulo perdeu esse processo, vai perder, e o Flamengo está evoluindo muito, está numa crescente muito grande. O São Paulo perdeu um pouco, está tentando, né? Tem um cara muito legal na coordenação, que é o Pedro Ismani, um cara muito competente, que era do Figueirense, que tem um processo parecido, lógico que sem o mesmo recurso e sem a mesma qualidade, né? Mas o Flamengo está crescendo muito e o Palmeiras também está crescendo muito na base brasileira. Eu acho que isso vai ser visto nos próximos anos, se o Palmeiras deixar que esses garotos joguem no profissional também, mas isso é outra questão. E o Flamengo, com essa mescla, né, de jogadores experientes, tarimbados, e essa garotada que está chegando com muito talento, a gente lembra que o Flamengo vai disputar a Libertadores da América e ontem ficou sabendo, foi anunciado pela Conmebol, né, a punição ao Flamengo. São 2 jogos com portões fechados, não é isso? O primeiro jogo é contra o River Plate. E a gente tem o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, falando sobre essa punição. A gente recebeu, não esperávamos a punição, tá? Nós esperávamos alguma coisa mais branda, por isso mesmo nós vamos recorrer. Mas se a punição for mantida, não tem outro jeito, né? Nós vamos nos submeter. A gente, né, recebe com serenidade, porque qualquer desfecho, né, desse caso seria possível, porém vamos usar nossa prerrogativa de entrar com recurso. Se a punição for mantida, os 2 jogos do Flamengo como mandante com portões fechados, a ideia é fazer esses jogos onde? Olha, tudo indica que serão aqui na ilha, né? Agora vamos esperar o recurso, né? Pode ser que a gente consiga reverter. Revertendo essa punição, ainda há o imbróglio do Maracanã? De que forma a situação do Maracanã preocupa, inclusive para a Libertadores, caso o Flamengo, por exemplo, consiga reverter essa punição? Preocupa sim, né? Para o primeiro jogo parece que tem shows de música aí previstos para o Maracanã que podem vir a atrapalhar. E aí talvez a gente tenha que buscar um outro palco para essa estreia. Mas para o segundo jogo acho que não tem problema, né? Então vamos trabalhar com essa hipótese. Pois é, a gente viu ali o presidente do Flamengo, né, dizendo que não esperava esse tipo de punição, vai recorrer, é um direito do Flamengo, mas realmente tudo que aconteceu naquela final no Maracanã, a gente sabe também que a Confederação Sul-Americana ela não costuma pegar muito pesado com essas punições, infelizmente, muitas vezes, aí, independentemente do clube, a gente já viu cada coisa, até aquele caso lá do spray no jogo do Boca contra o River. Ali não, mas ali o Boca foi excluído. Ali o Boca foi excluído. Mas depois ele conseguiu lá, recorreu algumas vezes e conseguiu... Diminuiu a pena.